Oi pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos resolver os nossos últimos exercícios desse capítulo. Nosso terceiro exercício é esse daqui. Esse exercício diz que um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões iguais a 10 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 8 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine o acréscimo de volume quando sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius. Ou seja, nesse problema ele pede para a gente calcular a dilatação volumétrica, o quanto que aumenta o volume desse sólido. Então, em primeiro lugar, nós vamos precisar do volume inicial. Como se trata de um paralelepípedo, a gente precisa multiplicar todas as suas três dimensões. Então, 10 vezes 20 vezes 30 vai dar 6.000 centímetros cúbicos. O problema deu para a gente também o valor da temperatura inicial, 10 graus Celsius, e a temperatura final, 110 graus Celsius. Ele também informou o coeficiente de dilatação linear, ou seja, ele nos deu o alfa, 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e ele está perguntando para a gente o valor do ΔV, que é o acréscimo de volume nesse caso. Bom, antes de mais nada, nós vamos precisar calcular o ΔT. A gente já conhece, ΔT é T menos T0. No nosso caso, a temperatura final é 110 graus e a temperatura inicial é 10 graus. Então, ΔT vai ser 110 menos 10, que vai dar um ΔT de 100 graus Celsius. Nesse problema aqui, ele deu para a gente o coeficiente de dilatação linear, mas é um problema de dilatação volumétrica. Então, a gente vai precisar do coeficiente de dilatação volumétrica. E como que a gente calcula ele? O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente linear. Então, no nosso caso, como o coeficiente é 8 vezes 10 a menos 6, o linear, então o volumétrico vai ser 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6, que vai dar 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Agora eu tenho os dados suficientes para calcular a variação do volume. Variação do volume é volume inicial vezes o coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. Com os dados que a gente obteve, vai ficar 6.000, que é o volume inicial, vezes 24 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente volumétrico, vezes o 100, que é a variação de temperatura, o nosso ΔT. E 6.000 vezes 24 vezes 100 vai dar 14.400.000. Descontando as 6 casas do 10 a menos 6, isso vai dar 14,4 centímetros cúbicos. Então tá aí, o acréscimo de volume foi de 14,4 centímetros cúbicos. Agora nós vamos para o quarto exercício. O quarto exercício diz
que em um recipiente de vidro está completamente cheio com 400 centímetros cúbicos de mercúrio a 20 graus Celsius. Aquece-se o conjunto até 35 graus Celsius. Dado o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio 0,00018 e o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro 0,00003, então ele pede para a gente calcular, em primeiro lugar, a dilatação do recipiente. Para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai admitir que o recipiente e o líquido eles estão à mesma temperatura, que seria a temperatura de equilíbrio térmico. Como eles estão juntos ali em contato trocando calor, em algum momento eles atingem esse equilíbrio térmico. Portanto, tanto a temperatura inicial quanto a temperatura final do vidro vai ser igual à temperatura inicial e final do mercúrio. Então, nesse caso aqui a gente tem que o volume inicial do recipiente é 400 centímetros cúbicos. Por que isso? Ele falou pra gente que tinha 400 centímetros cúbicos de mercúrio. Mas lembra que ele falou que o recipiente estava completamente cheio. Então, se o recipiente está completamente cheio e tem 400 centímetros cúbicos de mercúrio lá dentro, significa que o volume que cabe lá dentro do recipiente é de 400 centímetros cúbicos também. A temperatura inicial do sistema 20 graus Celsius, temperatura final 35 graus Celsius. Ele deu para a gente também coeficiente de dilatação do vidro. E por que a gente vai usar o coeficiente do vidro aqui? Porque ele quer saber a dilatação do recipiente. Como recipiente de vidro, então a gente usa o coeficiente de dilatação do vidro para poder descobrir o nosso ΔV do recipiente, que é o que ele quer saber aí nessa questão. Então, em primeiro lugar, a gente calcula o ΔT. O ΔT é T menos T0. O T vale 35, T0 vale 20. 35 menos 20 vai dar 15. Com isso, eu consigo calcular a variação do volume do recipiente. O ΔV do recipiente vai ser o volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro vezes a variação de temperatura do recipiente, que é a mesma do sistema. Substituindo os dados que a gente tem, nós vamos chegar aqui. Volume inicial do recipiente, 400 centímetros cúbicos. Coeficiente de dilatação do recipiente, 0,00003. E variação de temperatura, 15. Multiplicando tudo, vamos chegar no resultado de 0,18 centímetros cúbicos, ou seja, o recipiente se dilatou 0,18 centímetros cúbicos. Na letra B do exercício, ele vai pedir para a gente calcular a dilatação real do mercúrio, ou seja, quanto que de fato o líquido se dilatou. As informações que a gente tem, o problema deu para a gente. Volume inicial do líquido, 400 centímetros cúbicos. A variação de temperatura vai ser a mesma para o recipiente, já que essa é a mesma temperatura inicial e final.
Como a gente já calculou lá na letra A, vamos usar o mesmo resultado. Vai dar 15 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, 0,00018. E aí ele quer saber a variação do volume do líquido, a variação real de volume do líquido. Então, a variação real nós vamos pegar o volume inicial, coeficiente de dilatação do mercúrio, já que o líquido é o mercúrio, e vamos pegar a variação de temperatura. Aqui no nosso problema, olhando os nossos dados, vai ficar 400 do volume inicial vezes 0,00018 do coeficiente de dilatação vezes 15 do ΔT. Multiplicando tudo, a gente vai chegar no valor de 1,08 de variação de volume para o líquido. Então, qual que é a nossa situação aqui? Nesse aquecimento, o recipiente cresceu 0,18 centímetros cúbicos, ou seja, ele ficou esse espaço aqui maior, só que o líquido cresceu 1,08 centímetros cúbicos. Como o líquido já estava até a borda do recipiente, e ele cresceu mais do que o recipiente, uma parte do líquido vai esparramar. E essa parte que esparrama é o que a gente chama de dilatação aparente. E é exatamente o que o exercício pede para a gente calcular na letra C. O volume de mercúrio extravasado, ou seja, o valor da dilatação aparente. E como que a gente vai fazer isso? Bom, o tanto que o líquido se dilata, que é a dilatação real, é igual o tanto de líquido que esparrama, que é a dilatação aparente, mais o tanto que o recipiente cresceu, que é a dilatação do recipiente. No nosso caso, a gente descobriu que a dilatação real vale 1,08, volume aparente é o que a gente quer encontrar, e o recipiente cresceu 0,18. Aqui a gente passa o 0,18 negativo para o outro lado, e a gente vai chegar que a variação aparente foi de 0,9 centímetros cúbicos. Então, o que aconteceu aqui? O recipiente cresceu 0,18 centímetros cúbicos, o líquido cresceu 1,08 centímetros cúbicos, por isso que esparramou. Desse 1,08 centímetros cúbicos que o líquido cresceu, 0,18 ficou lá dentro do recipiente, que foi o tanto que o recipiente aumentou, e 0,9 foi a quantidade que caiu fora do recipiente, que foi a nossa dilatação aparente. Bom, gente, então terminamos aqui os nossos problemas e o nosso capítulo sobre dilatação térmica. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem. E agora a gente se vê na próxima aula, no nosso próximo capítulo do curso de termologia. Até mais!